Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, nas luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia, do astral é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz.
sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar a meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter meu pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, pedir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro. Sorrir, às vezes muito é dar tão pouco. Tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade. Orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vou manter meu pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo.
Orar, estar em boa sintonia, pedir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. É muito bom, né, a gente começar com uma voz maravilhosa dessa. E, para nossa sorte, hoje, nós temos dois harmonizadores. Vai iniciar com o Henrique e terminar com o Leon. Então, nós estamos muito chiques. Hoje eu fico muito feliz com a coordenação de artes e eventos. Bem, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marissete. Hoje estou na condução do trabalho. A gente gosta de começar com uma frasezinha, né? Que diz o seguinte: a viagem para o encontro com Deus é dentro de nós. Emmanuel. Vamos para a nossa escala de trabalho. E hoje a nossa harmonização será, como eu disse, na primeira fase o Henrique e, por último, o nosso querido Leon. A apresentação sou eu, a Marisete Medrado. Leitura do Evangelho é a Rosa, o capítulo 25, item 6. Prece inicial, Luiz Mauro. A palestrante, a Sandra Regina, com o tema Olhai as Aves do Céu. Passe, fluidificação e prece final, a Dircineia. Então, eu vou pedir ao Henrique que cante mais uma música. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus, ou imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar. Muita paz e luz a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. É o item 6, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que em Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vós vestir os homens de pouca fé. Que assim seja. Queridos irmãos, boa noite a todos. Depois de ouvir atentamente a leitura do Evangelho, nós vamos então nos preparar para a nossa reunião pública na noite de hoje, pedindo a espiritualidade amiga, pedindo o Mestre Jesus que esteja conosco durante toda a realização dessa reunião. Que a palestrante da noite, a nossa querida amiga Sandra, possa explanar o tema com clareza, para que nós possamos absorver todos os ensinos que forem contidos nessa palestra, não só absorvê-los, mas também colocarmos em prática nas nossas vidas, em todos os dias, fazendo assim uma reforma íntima constante. Então, agradecidos que estamos mais uma vez por essa oportunidade bendita, nós vamos pedir ao Mestre Jesus que permaneça conosco, nos intuindo, nos inspirando e nos guiando em todas as nossas decisões, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Agora vamos para a Sandra. Tudo bem, minha querida? Agradeço primeiro pelo convite, né? É um prazer estar com vocês na reunião de hoje. E vamos lá, né? Desenvolver um pouquinho o tema que me foi proposto. O tema do Evangelho, no capítulo 25, buscai e achareis, no item 6, olhai as aves do céu. Vamos discutir, como é pequenininho o texto, os pedacinhos para a gente poder fixar melhor, né? Então, no Evangelho começa assim: não ajunteis os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando a gente vê, né, esses ensinamentos deixados para nós, que a gente não deve preocupar em guardar os tesouros na terra. Vocês já viram, né? Hoje não tem muito isso, mas antigamente tinha aqueles filmes assim, que tinha aqueles baús que os pessoal iam guardando as moedas de ouro, iam juntando e guardando tudo naquele baú. Tinha também a mania de antigamente guardar o dinheiro dentro do colchão, não era? E ali ficava guardado aquele dinheiro. As moedas enferrujavam, as traças comiam as notas de dinheiros que estavam dentro dos colchões. E aí, o que acontece? Quando isso não acontecia, né? De os ladrões entrarem na casa e roubar tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha. Só que a gente esquece que o nosso dinheiro material, as nossas coisas materiais, elas vão perdendo valor, né? Nós mesmos aqui no Brasil, a gente lembra da época que a gente tinha, né, vários, antes de ser o real, a gente já teve cruzado novo, e não sei mais o quê, e o nosso dinheiro valia tão pouco que foi, hoje nós chegamos no real e a gente vê que no dia a dia tudo perde o valor.
As coisas materiais vão perdendo valor e a gente, por mais que a gente consiga ganhar, mas o que a gente ganha, trabalha mais e ganha mais, mas o dinheiro parece que não vale o mesmo tanto que valia antigamente. É mais ou menos nesse sentido que o Evangelho nos fala que a gente não deve acumular as coisas materiais, porque as coisas materiais vão perdendo valor. Elas vão envelhecendo, o dinheiro vai perdendo valor. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa assim, tá, então, o que será ajuntar os tesouros no céu? Porque como que a gente vai juntar os tesouros nos céus, né? A gente vê lá no Evangelho, quando a gente fala assim, o que é o tesouro que eu trago comigo? O que eu vim aprender aqui nesse planeta que vai me fazer crescer, evoluir, ser melhor? Esse é o tesouro que eu vim buscar, não é? Porque todos nós tivemos um planejamento reencarnatório, a gente veio aqui para quê? Para nos melhorarmos, para crescer, para evoluir, para podermos sermos pessoas melhores, para aprendermos a sermos homens de bem, que é assim que Jesus nos ensinou, né? Então, o que é esse tesouro que eu vou guardar, que ele tanto pede para que a gente não acumule os tesouros da terra e acumule os dos céus? Quais seriam esses tesouros, né? Porque se eu tiver esse tesouro guardado comigo, aí também vai estar o meu coração. Então, quais são esses tesouros? São as leis de Deus, né? É esse o tesouro que eu preciso guardar comigo. Aprender a amar ao próximo como a mim mesmo, me perdoar, aprender a perdoar o meu próximo, fazer a caridade, ser benevolente, indulgente, ser caridoso, não é? Então, esses são os bens que eu preciso acumular em mim, porque são esses os bens que vão me fazer crescer. Quando eu venho para cá, né, quando Deus nos criou, né, Ele criou a todos nós simples e imperfeitos, e a gente veio como encarnação, duas, e a gente vai voltar quantas vezes precisar até a gente ser um espírito evoluído. Esse caminho vai ser maior ou menor, mais fácil ou mais difícil, conforme a minha vontade, a minha persistência, a minha dedicação em ser melhor. Só que ninguém veio aqui, né, para viver sozinho. Então, para eu aprender a crescer, evoluir, ser melhor, eu vou ter que aprender a viver com aqueles que estão aqui comigo. Primeiro a nossa família, né, depois a sociedade, um grupo menor, um grupo maior, até a gente aprender a colocar em prática aquilo que Jesus nos veio ensinar, que é o amor acima de tudo, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos e o amor a tudo que Ele criou. Então, são esses os tesouros que Ele fala, os tesouros dos céus, que eu preciso acumular em mim para poder, quando eu voltar, né, para o plano espiritual, eu voltar melhor do que eu cheguei aqui, porque foi para isso que eu vim, né? Então, continuando, Jesus fala, não observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E ele ainda diz, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que a veste? Então, por que será, né, que a gente preocupa tanto? Mas a gente não pode esquecer que nós ainda estamos num mundo, né, de expiações e provas. Quando a gente vê essa interrogação, a gente pergunta assim, bom, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? É só esperar e que as coisas vão sair do céu, vão cair do céu para mim? O alimento, a roupa, as vestes, tudo isso vai vir de graça, eu vou ganhar, né, receber de graça, como os pássaros teoricamente recebem de graças da natureza, né? Como os lírios são tão belos e eles são semeados porque a própria semente cai no solo e nasce de novo, e que não tem nenhuma veste que é tão perfeita e tão bonita como os lírios do campo.
Então, a gente pergunta assim, bom, mas então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, eu vou vir para a Terra, e vou nascer, vou crescer, e não vou precisar trabalhar, não vou precisar fazer nada, porque tudo vai vir de mão beijada? Não é bem assim, né? Porque se isso fosse verdade, o que que acontece? O mundo pararia, né? Por quê? Porque olha aqui, você já pensou se a gente passasse o dia inteirinho sentado, esperando a providência divina vir nos acudir? Mandar o alimento, mas tudo bem, mas ela vai mandar o alimento, mas se eu não for lá, não tiver alguém para ir lá colher o alimento para mim, ou eu não for lá colher o alimento, o que que adianta? Aquele alimento está ali e eu não ir atrás dele, né? Do mesmo jeito com o nosso vestiário, porque nós aqui ainda precisamos comer, precisamos ter uma casa, precisamos, né, nos alimentar, precisamos nos vestir, nós precisamos sobreviver. Para a gente sobreviver aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, nós precisamos ainda de todas essas coisas materiais que Jesus pede para que a gente não fique preso a elas. Mas e aí? Como que existe esse meio termo, né? De eu poder usar e buscar aquilo que eu preciso, mas também não exagerar e não sair e cultivar os tesouros dos céus. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 674, fala assim, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Aí a espiritualidade nos fala. O trabalho é a lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque eles aumentam a necessidade e os todos, né, que seriam os nossos prazeres. E continuando. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. E por que o trabalho se impõe ao homem, então? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, não é? Porque nós aqui ainda necessitamos do alimento, né? Necessitamos de usar as roupas, necessitamos do carro, necessitamos ter uma casa. É a expiação e, ao mesmo tempo, o meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então, isso aqui está lá na lei de trabalho, né? Porque o trabalho é uma bênção, gente. É aquilo que vai nos fazer crescer, evoluir como pessoa, evoluir a nossa mente. Tudo na natureza trabalha. É uma lei da natureza. Então, quando fala assim, que meu pai trabalha até hoje, não é assim que Jesus fala? Então, o que que acontece? O trabalho é uma forma do mundo não ficar parado. Vocês já pensaram como seria se ninguém trabalhasse? Se fosse todo mundo depender de quê? De ficar um olhando para o outro, esperando tudo cair do céu? Não é isso que Jesus pediu, né? Porque o trabalho, ele estagniza, ele faz a pessoa ficar parada. A gente já viu que nós, né, que a gente trabalha, a gente vai atrás, né, do nosso sustento, a gente quer crescer, a gente quer melhorar. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente trabalhar mais, a gente ganha mais, a gente evolui, a gente consegue uma posição melhor no nosso local de trabalho. Não é assim? Então, por que é que eu estou sempre buscando melhorar, buscando crescer, buscando evoluir? Porque isso é a necessidade do trabalho. Não só o trabalho físico, mas o meu trabalho espiritual. O meu espírito, para crescer, ele precisa evoluir e ele precisa aprender. Como aqui no planeta, quando a gente encarna, a gente não sabe ler, a gente não sabe escrever, né? Tudo tem que precisar, a gente precisa ir para uma escola. A escola precisa ser construída por alguém. Precisa de alguém para ministrar as aulas, precisa de alguém para me ensinar. Eu preciso querer aprender para poder colocar em prática tudo aquilo que me foi sendo ensinado durante toda a minha encarnação. Então, o que Jesus pede não é para a gente ficar parado esperando, né?
é a gente correr atrás daquilo que ele precisa, que a gente precisa, do necessário, mas não precisamos acumular supérfluos. Eu não preciso ter na minha garagem 3 carros do ano, eu não preciso trocar de celular de 6 em 6 meses, porque apareceram 10 modelos novos e eu quero, não é? Eu não preciso sair e todo dia para o shopping comprar roupa, comprar sapato, comprar bolsa. É esse o supérfluo que nos tem que ser alertado. É desse supérfluo que eu não preciso. Por quê? Porque além de eu acumular bens que eu não preciso, o que eu vou fazer com tanta roupa, com tanto sapato, com tanto dinheiro guardado, se eu não vou usufruir dele, se eu não posso ajudar ninguém? Quando a gente fala amemos uns aos outros, e que a gente veio aqui para viver em comunidade, que um precisa ajudar, quem tem mais precisa ajudar aquele que não teve tanta oportunidade, aquele que tem menos, não é assim? Então, quando no Evangelho fala da riqueza e da pobreza, a gente vê que a riqueza, ela é uma prova muito mais difícil do que a pobreza, porque a riqueza nos permite cair muito mais do que nos levar para mundos mais difíceis, para as orgias, para os vícios, para muitas vezes, então, quando a gente para e pensa, nossa, mas tem tanto dinheiro e não ajuda ninguém, não auxilia ninguém, não ajuda o próximo, não faz uma caridade. Então, nessa postura que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aquele que tem pouco tem muito mais vontade de auxiliar e de ajudar, porque ele sabe quanto é difícil e quanto é doloroso querer e não ter. Então, ele divide o que ele tem com aquele que tem menos que ele ainda. Por isso que a riqueza é difícil, porque às vezes a pessoa nunca experimentou o que é uma fome, o que é a vontade de ter uma roupa e não poder, de um dinheiro para comprar comida e não ter, um teto para dormir e se abrigar da chuva, do sol e não ter. Ele nunca soube por que é isso. Então, ele não valoriza a dor do outro. E aí, aquele que não tem muito, ele acaba valorizando porque ele sabe o que é aquilo. Então, é nesse ponto que Jesus nos fala que a gente tem que trabalhar para crescer, para evoluir, para a gente ser feliz também, porque a gente também tem que ter um dinheirinho a mais, para fazer uma viagem, comprar uma roupa que você queira, comprar um presente para um amigo, ajudar quem não tem. Então, para isso a gente precisa trabalhar e ganhar um pouquinho mais. Mas você não precisa deixar os bens materiais se sobreporem aos bens espirituais, que é a nossa necessidade de crescer, de evoluir, de auxiliar, Por quê? Por que prover a natureza, então, por si mesma, toda a necessidade dos animais? Então, quando ele fala assim, que Jesus auxilia as aves no céu, gente, tudo na natureza trabalha, tudo na natureza trabalha. A formiguinha trabalha, os animais trabalham, a natureza trabalha, o sol trabalha doando energia para a realização da fotossíntese, a árvore trabalha fazendo a realização da troca do oxigênio, a raiz da árvore trabalha absorvendo os nutrientes do solo para que ela cresça, para que ela frutifique. As abelhas trabalham buscando o pólen, para fazer o mel, que vai dar alimento, que vai auxiliar na reprodução delas, Os animais trabalham. Então, tudo na natureza trabalha. O trabalho é uma lei da natureza, Então, ele fala, tudo na natureza trabalha. Como nós, trabalham os animais, mas o trabalho deles, bem como a sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação, Uns auxiliam a nós, Por exemplo, os animais que já são de grande porte, eles nos auxiliam, como o cavalo, A vaca, os elefantes, Como eles estão mostrando aqui. Aí daí vem que do trabalho não lhes resulta o progresso, ao passo que do homem visa o duplo fim. A conservação do nosso corpo, por quê? Porque através do trabalho a gente nos edifica, como seres que somos. E o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu cresço como pessoa, como ser, E mais eu posso contribuir para a lei do progresso, porque aquilo que eu sei, eu posso ajudar a ensinar para outras pessoas. Porque quando eu guardo também esse conhecimento do evangelho só para mim, eu não estou sendo uma boa cristã.
Porque eu não posso guardar os tesouros do céu também só para mim. Por quê? Porque eu tenho que distribuir com aqueles que vivem comigo. Eu tenho que amar o meu próximo, tenho que auxiliar ele. Se eu puder auxiliar de uma forma material, eu vou auxiliar. Mas se eu não puder, então eu vou fazer a caridade moral. Eu vou amar, eu vou ouvir aquele irmão, vou escutar, conversar com ele, dar um abraço fraterno, né? A gente sabe que é isso, perdoá-lo, perdoar nós mesmos. Então, a lei de progresso é isso, é para a gente crescer, evoluir como espíritos imortais que somos, né? E aí, né, em Mateus 6,33 fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que ter fé. A gente precisa confiar na providência divina. Porque se eu acredito que o dia de amanhã vai ser melhor, que Deus conhece a todos nós, sabe de todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, Ele sabe de tudo que a gente precisa. Tudo que nos acontece tem duas razões, ou porque a gente precisa, né, de acordo com, ou porque a gente merece. Então, tudo de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Então, quando eu confio realmente na justiça de Deus, na providência divina, eu sei que não vai me faltar, que Deus vai me ajudar, mas eu preciso de quê? De ter vontade de crescer, de evoluir, de correr atrás daquilo. Que Ele mesmo fala, né? Faça a sua parte, que eu te ajudarei. A gente não pode ficar à mercê e ficar esperando a vida passar. Porque não é assim que as coisas funcionam, né? Eu tenho que batalhar para o dia de amanhã, mas não pensando assim, vou juntar mais dinheiro. Tá, mas e se o dia de amanhã for o meu último dia? Que tesouro que eu vou levar comigo? A caixa, o baú cheio de moeda? Não vou, né, gente? Eu vou levar o tesouro que eu guardei no meu coração, né? E aí, fala, né? Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, gente, nós temos que viver um dia de cada vez. A gente tem que realizar hoje o meu melhor, sabendo que eu preciso trabalhar, né? Que eu preciso crescer, que eu preciso evoluir, que eu preciso auxiliar, que eu preciso receber as bênçãos, porque quanto mais eu dou de mim, mais eu recebo. Isso a gente sente todo dia, né? Uma prova viva a nossa existência. Que aquilo que a gente dá, a gente recebe em dobro. Então, que a gente tem que confiar na justiça de Deus, na providência divina, não ficar preocupado, daqui um mês, gente, daqui um mês, tudo bem que eu tenho que pagar minhas contas, tenho que pagar meus boletos, eu preciso trabalhar para poder sobreviver, mas quem me garante que daqui um mês eu ainda estarei aqui? Não é? Do mesmo jeito que a gente tem que acreditar, porque nós, como encarnados, a gente não pensa que a gente vai desencarnar amanhã, não é verdade? A gente confia que vai ter o amanhã. Não, porque amanhã, tá, horário, nós vamos fazer isso, isso, isso. Porque aí, daqui um ano, vai acontecer isso, isso. Daqui um ano, eu vou viajar para não sei onde. Daqui um ano, quando eu aposentar, quem garante a nós? Mas nós confiamos que vai ser assim. Então, que essa fé que a gente tem no dia de amanhã possa nos fazer caminhar em direção ao Pai, né? Colocando em nós a certeza da providência divina, preocupando menos em acumular, né, as coisas materiais, tentando colocar em nós realmente os aprendizados, os ensinamentos de Jesus, o amor que Ele veio trazer para nós, e acreditar que a gente tem que viver bem vivido, um dia de cada vez. Porque, né, o futuro a Deus pertence, não é assim que a gente fala, né? Então, o seu dia, a cada dia basta o seu mal. As dificuldades que eu vivo hoje, eu tenho que passar e passar bem, né? Porque amanhã pode acontecer tudo ou nada, não é assim? Então, a gente tem que entender isso, que a gente não adianta ficar acumulando, porque uma hora, quando chegar a nossa hora de ir embora, vai ficar tudo aqui, não é? Não vou levar nada disso comigo, eu vou levar aquilo de que está cheio o meu coração e o meu espírito, não é assim? Muito obrigada, Sandra, pela sua contribuição conosco. Olhos cristalinos, azul da cor do céu, barbas tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina
teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azul da cor do céu, barbas tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, deponha nossas dores aos pés de Jesus. Vamos procurar ficar o mais confortável possível. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente e o coração. Entremos em sintonia com Jesus e os mentores espirituais de nossa casa. E agora, vamos mentalizar Jesus com as mãos estendidas sobre nós. Imaginemos que de suas mãos vai saindo uma luz muito branca que vai nos envolvendo e fazendo uma grande limpeza no nosso corpo material e espiritual. Está sendo, nesse instante, retirado de nós tudo que estiver nos incomodando. E vamos nos sentindo bem leve, bem tranquilo. E nesse instante, mentalizamos agora uma luz na cor azul, nos envolvendo e penetra em nosso organismo. E vamos sentindo um grande bem-estar, restituindo-nos a saúde do corpo e do espírito, neste momento sublime. E que agora, que a espiritualidade amiga e os cientistas espirituais possam manipular o medicamento para ser colocado em nossas águas e que elas possam se transformar no medicamento de conformidade com a necessidade de cada um de nós e que ao fazermos uso dela possamos sentir curado de todos os males e fortalecido na nossa fé. Senhor Jesus, fazei de nós um instrumento de vossa paz e onde quer que nós formos, possamos semear a tua paz e seu amor. Fique conosco, nos intuindo, protegendo, iluminando, hoje e sempre. Que assim seja.